Então, tem chegado muitas questões na redação, né? E uma das questões que mais tem sido levantada são os pacientes oncológicos, os pacientes que têm câncer, né? Como que eles vão lidar com o Covid-19, né? E eu tive a oportunidade, queria já agradecer, de falar com a doutora Cristiane Mendes. Ela é médica oncologista do INORP, Oncoclínicas, que atuava em Mococa, mas agora está em Ribeirão, mas continua recebendo pacientes da nossa região, inclusive de Mococa, tá certo? Então o pessoal fica em dúvida se deve tratar do Covid ou não, como se prevenir. Todas essas questões ela vai esclarecer agora. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Cristiane, sou médica oncologista do INORP, o Instituto de Oncologia de Ribeirão Preto, uma empresa do Grupo Oncoclínicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como está sendo a rotina dos nossos pacientes oncológicos, ou seja, aqueles pacientes que têm ou tiveram câncer, que estão em tratamento ou já estiveram em tratamento. Bom, doutora, obrigada mais uma vez. A primeira pergunta: pacientes oncológicos são do grupo de risco? A maioria dos pacientes, que já estiveram tratando ou que estão tratando apresentam a imunidade diferente da população geral. Então, se o paciente já tem uma imunidade comprometida, seja pelo tratamento ou seja pela presença do tumor, ele faz parte do grupo de risco para ter as formas mais graves do Covid-19. Então, é preciso ficar atento e essa informação é muito importante. Estes pacientes também devem usar máscara? Para eles é importante na prevenção? Eles, os acompanhantes, todo mundo deve usar máscara sem exceção? A resposta é sim, diminui bastante a chance de contaminação, especialmente se as pessoas estão usando quando estão se expondo a ambientes públicos, Há vias que realmente vai ter um certo grau de aglomeração, como por exemplo farmácias, supermercados, as próprias clínicas. Então, nós estamos estimulando o uso de máscaras pela população geral. Claro que as máscaras caseiras, as máscaras de pano, o uso correto, pegando pelas alças, não pegando pela frente da máscara, onde a máscara tem que cobrir da boca, nariz e ficar abaixo do queixo. Então, fazer o manuseio através das alças e não pelo centro da máscara. É importante orientações em relação à higienização dessas máscaras de pano, usar no máximo por um período de 2 horas, lavar em água separada, deixar de molho ali por uns 15, 20 minutos e depois fazer a higienização correta. Bom, estamos em época de vacina contra a gripe, A sugestão é que todo mundo tome, mas e os pacientes oncológicos também devem tomar essa vacina para gripe, para se proteger? Ele deve ser vacinado? A resposta é sim. É uma vacina segura e a equipe que assiste o paciente, seja o médico, o enfermeiro, o próprio farmacêutico, ele é capacitado a fazer uma orientação que é fundamental. Qual é o período que o paciente pode ser vacinado? Qual é o intervalo que ele deve fazer entre, por exemplo, uma quimioterapia e a vacinação, para que o organismo tenha tempo de gerar uma memória, de produzir uma resposta adequada àquela vacinação. É seguro e o paciente deve vacinar. Lembrando que a vacina contra a gripe, na verdade, ela não protege contra o coronavírus, mas sim contra outros vírus que já estão bastante prevalentes na nossa população. As cirurgias oncológicas necessárias, elas estão sendo adiadas ou estão sendo canceladas? Existem cirurgias que podem ser adiadas, e aí o oncologista ou cirurgião precisa conversar com o paciente e propor esse adiamento para que seja feito num ambiente mais seguro. De repente, uma cirurgia que não é urgente e que vai demandar muito tempo de internação hospitalar, mas que também esse adiamento não vai trazer riscos para o paciente. Então, isso pode ser feito após uma decisão conjunta. Mas existem cirurgias que não podem esperar. Por exemplo, quando se tem um intestino obstruído, um tumor que causa dor, que causa sangramento, que é urgente a cirurgia. Então, esses pacientes estão sendo direcionados para hospitais que possam recebê-los de forma segura. É feito uma tramitação, uma logística para a proteção do paciente, para que o tratamento seja seguro e eficaz. Que orientação a senhora dá para acompanhantes de pacientes com câncer? Vai fazer uma consulta, vai fazer uma cirurgia e tem um acompanhante junto. Ele tem que tomar uma precaução maior? Às vésperas do tratamento, é feita uma ligação para saber como está a saúde do paciente, já é checado os exames um dia anterior ao tratamento
E também fazemos perguntas para saber como está a saúde do acompanhante. Se o paciente ou acompanhante tiverem sinais de alarme, como tosse, falta de ar, febre, coriza, alteração de paladar, entre outros, é desaconselhado que eles caminhem até a clínica. Então, é orientado trocar de acompanhante se for possível. E se o paciente tiver esses sinais, também é feito orientações direcionadas para o paciente. E se apesar dos cuidados todos, o paciente oncológico pegar Covid-19? E agora? Nós vamos interromper o tratamento oncológico e seguir a evolução desse paciente de perto, para avaliar se ele vai apresentar sintomas de gravidade e se ele vai ter necessidade, por exemplo, de uma internação. É possível tratar em casa, mas se ele apresentar sinais de gravidade, como falta de ar, aquela febre que não vai embora, que está aí persistente por mais de 2, 3 dias, nós vamos fazer um direcionamento para um hospital capacitado para receber esse paciente, né? Ele vai ser tratado como os demais pacientes, mas nós vamos acompanhar de muito perto e ele só volta a tratar como ele estiver totalmente reestabelecido. E a quimioterapia, doutora, deve continuar? Quando se tem uma doença crônica como um diabetes, a gente precisa tomar os remédios todos os dias. Quando o paciente tem pressão alta, ele precisa tomar os remédios todos os dias para aquela doença ficar compensada. Da mesma forma, o tratamento oncológico. O que a gente precisa fazer diante de um paciente que tem uma imunidade, pode ter uma imunidade comprometida, é espaçar uma consulta e outra a intervalos maiores para que um paciente não encontre o outro paciente que vai estar chegando, né? Diminuir o risco de aglomeração na clínica. No INORP, por exemplo, nós temos apenas suítes, os pacientes são tratados em quartos individualizados. Isso também diminui bastante o contato com outras pessoas. Toda a equipe é preparada para receber esse paciente, existe um espaçamento já na recepção, né? O ambiente onde o paciente é pesado, é medido os sinais vitais, depois ele já é levado diretamente para o quarto onde ele vai receber o tratamento. As pessoas que vão entrar nesse quarto, elas estão devidamente paramentadas, instruídas. O paciente oncológico passa mal, onde ele deve ir? No pronto atendimento? O que ele deve fazer? Procurar vocês? Nós já temos o costume de ter o paciente muito próximo do oncologista, né? O oncologista sempre está muito próximo do paciente. Seja porque o paciente tem o nosso telefone pessoal, ele tem acesso, por exemplo, na clínica, a um celular que fica de plantão com o médico e é feita uma escala, e esse paciente tem qualquer intercorrência, ele entra em contato com o médico e recebe as orientações bastante seguras de coisas simples, como uma dor, uma náusea, ou até de alguma coisa que vai demandar um atendimento especializado em ambiente hospitalar. E se isso for necessário, é feito um contato com esse hospital que vai receber o paciente, para aquele médico que vai receber o paciente saiba do caso, saiba dos riscos, e a gente já traça até umas hipóteses diagnósticas para direcionar a investigação e o posterior tratamento desse paciente.